Hoje, por exemplo, no meu podcast, eu não receberia bolsonaristas, não receberia. Eu não tenho nada pra trocar ideia com essas pessoas. Terraplanista. Mas então, o terraplanista não tá causando a morte dos outros. Ah, tá. O bolsonarismo não tá falando causando morte. Até vamos falar do seu podcast, mas essa é uma dúvida que eu tenho aqui, cara. Vamos trocar ideia sobre isso. Eu falo assim, cara, será que eu traria um cara que é só terraplanista? Ficar trocando 2 horas de papo. É diferente. Um cara é jogador de futebol, cara, eu quero saber sobre ele, e por acaso é terraplanista. Aí eu acho ok. Agora, será que eu trocaria 2 horas de papo com o cara que é só terraplanista? Então. Será? Isso entra. Você. Eu tava pensando, acho que se você me mandou alguma coisa sobre uma resposta que eu nunca tive, ou coisa do tipo. Eu não sei se você entra nisso no final do bagulho. No final. Tá. Não, porque a minha resposta que eu nunca tive é sobre isso. É sobre isso. Sobre se eu devo ou não trocar ideia. Então. Eu não tenho essa resposta. Eu não sei. Depois a gente desenrola isso. Se o cara só é anti-vacina. Não é um cara que... Porra, o cara é um Uber que tem uma história interessante de vida e tal, e por acaso ele é anti-vacina. O cara que só vem pra falar anti-vacina e não usem máscara. Aí, então. cara, eu vou falar, será, velho? Eu tenho essa dúvida. Agora, eu acho que... Eu já vi um papo de você com o Rafinha de dar palco. Eu sou a favor de dar palco pra todo mundo. Mas certas coisas eu ainda tô na dúvida. Isso. E não tem resposta. É isso. São algumas linhas que a gente não deve cruzar e que a minha linha era muito mais radical e hoje não é. Ah, não é mais? Você mudou já? Por causa do exemplo que esse tipo de conteúdo tem dado. A importância de trocar uma ideia, a importância de achar um campo comum onde a gente se relaciona com outros seres humanos. Eu tenho certeza que o Arthur, eu tenho certeza até que o Nando, num churrasco, é uma pessoa agradável de estar perto. Eu já falei com ele pelo telefone. E, cara, eu até falei pra ele, Nando, como é diferente, cara. Então, e como você também, aqui é diferente do seu programa. E eu imagino que as pessoas sejam. Sim. Mas o que você tá falando é de cruzar uma linha. Então, por exemplo, eu disse... Mas você nunca cruzou essa linha, você acha? Então... Alguém já te falou isso? Eu fui muito radical esses anos todos. Realmente, não dou palco. Tanto que o Nando Moura cresceu... Não. Eu tô falando assim, se alguém foi o seu Nando Moura... Você foi Nando Moura pra alguém, você entendeu a minha pergunta? Se você acha que você cruzou a linha com alguma pessoa... Não, eu cruzei quando o assunto foi religião e o povo cristão, eu cruzei essa linha várias vezes. Mas não com um indivíduo Você não bateu nunca num cara. Fora os que me processaram. Mas tipo Malafaia. Tipo Malafaia, o Latino e tal. Mas eu nunca... Mas foi uma reação. De certa forma, sim. Não. Você bateu primeiro no negócio da igreja e depois ele te processou. Eu não lembro exatamente nem qual era o contexto do processo do Malafaia. Mas sim, eu acho que eu tinha motivos. Não, o que o Nando Moura fez desse negócio de perseguição sistemática, de tentar fazer o alicerce da sua carreira na destruição de outras, não, isso eu não faço. Eu tenho o mínimo de caráter. Você nunca usou... Nem a igreja, nem nada pra isso. Era mais uma diversão. Mas isso era comentando o cotidiano, né? Tipo, existe uma bancada evangélica, eles estão numa posição de poder, os pastores e tal. Então, quando você tá atirando nesse tipo de coisa que faz parte do cotidiano de todo mundo, eu tô comentando notícias e dentro de uma situação onde eu tô criticando acontecimentos, eu falei mal de igreja, mas aí que tá. Falar mal de pastor corrupto é uma coisa. Eu fui injusto, eu fui intolerante religioso. Eu generalizei, eu pratiquei intolerância religiosa, eu me arrependo disso. Era coisa de falar que todos os crentes... aquela coisa ateu 15 anos de idade, sabe? Tá. E até hoje existe esse estigma. Muita gente na internet ainda... quando alguém, sei lá, vira até um memezinho. Se você vê um exemplo de ateu sendo muito hardcore, não, porque isso, aquilo, a galera tipo, ó lá, o Cauê Moura. E eu penso, bom, eu construí isso. E o PC também era esse cara. Mas eu larguei disso há literalmente anos. Eu entendo e, porra, eu prefiro 1000 vezes agora ter um parente que vai pra igreja do Malafaia do que um parente bolsonarista. Esse eu continuo radicalmente. Parece aquele lá, eu prefiro um filho crente do que um filho bolsonarista. Sabe esse personagem que tinha? Mas eu entendo isso, cara. Entendo que essa maturidade, assim, que eu tô buscando também aqui no podcast, de saber... Puta, qual é essa linha? Até onde a gente vai. Então, beleza, eu entendo que algumas pessoas têm motivações que até são verdadeiras, são nobres. Elas podem não ser... Eu posso discordar totalmente. E eu acho, de verdade, que a atuação de um Arthur, por exemplo, ali na Câmara dos Deputados, ele acredita na verdade dele. E eu trocaria ideia com ele se não fosse pessoal, tá ligado?